Oi, pessoal. Esse é um recado maior, então quando eu tenho que dar algum tipo de recado maior, eu prefiro fazer mesmo uma live, assim eu já aviso todo mundo. Aviso, quer dizer, aviso no geral, porque não aviso previamente que vai sair a live. Mas a ideia é o seguinte, o recado que eu tenho para trazer para vocês, e vou aproveitar porque daqui a pouco eu tenho que buscar o meu filho na escola. Aliás, hoje é o primeiro dia dele na escolinha, coisa mais querida. Um momento um pouco angustiante, deixei ele lá, ele ficou chorando, enfim, mas faz parte, e é o que eu digo que é psiquiatria e maternidade na realidade. Então eu não tô aqui para bancar para vocês uma psiquiatria que não existe, muito pelo contrário, até porque confesso para vocês que eu vi na internet uma forma de aproximar as pessoas. E aproximar as pessoas justamente com não só informações que elas pudessem ter conhecimento real sobre a ciência, sobre a psiquiatria, não conhecimento distorcido como muitas vezes as pessoas recebem, mas também ver ali a realidade do psiquiatra. Eu demorei muito para entrar nas mídias sociais, muito tempo, porque eu ainda peguei a transição da antiga escola de psiquiatria, onde o psiquiatra ficava mais isolado no seu consultório, aquela coisa bem freudiana, sem muita comunicação, sem muito entrosamento com o paciente, muitas vezes até na questão das abordagens terapêuticas, e ao longo dos anos eu fui vendo que esse distanciamento não é tão benéfico, e a gente vai desenvolvendo as nossas técnicas de forma bem particular, bem peculiar, né? Então eu tenho uma maneira de trabalhar que é mais próxima dos pacientes, que é justamente podendo perguntar bastante, interagir bastante, que eu acredito que eu aplicando várias técnicas diferentes, várias ferramentas de psicoterapia diferentes, eu posso ter um resultado melhor, eu posso ter uma abordagem melhor. Então, cada psiquiatra, cada profissional dessa área vai ter o seu estilo de trabalhar, e o meu estilo de trabalhar é esse, tá? E com o passar dos anos, as coisas vão evoluindo, vão amadurecendo, a medicina vai evoluindo, a psiquiatria avançou muito, então a psiquiatria moderna tem toda uma outra conduta de agir, de ser. Inclusive a gente pede exames, né, exames dos mais variados, porque a psiquiatria atualizada, ela é assim, a gente descarta outras patologias, né? E a gente foca num diagnóstico, até porque se a gente não focar numa hipótese diagnóstica, a gente não consegue ter um tratamento correto, a gente não consegue ter a conduta correta das respostas. E nesse período de transformação, muitas coisas também mudaram na nossa sociedade, na nossa cultura. A tecnologia é uma das grandes questões que mudou muito o funcionamento das coisas e inclusive as relações entre as pessoas. E a tecnologia, enfim, a internet, também afetou a questão da medicina. Isso também, a gente também recebeu uma influência sobre isso. Tanto é que quando veio a questão da pandemia, começou aos poucos a prática de telemedicina, que era algo que antes o Conselho de Medicina não autorizava, tá? Então nós médicos não podíamos fazer telemedicina. E com essa questão da pandemia houve uma necessidade extrema, isso foi aberto temporariamente e passado um tempo, agora a gente sabe desde o ano passado que isso se consolidou como uma prática então aceita, né? E aceita por várias especialidades, algumas especialidades com mais abertura e facilidade para que isso aconteça, por exemplo, como a minha, que é a psiquiatria, tá? A gente tem a possibilidade, inclusive, de enviar as consultas, fazer as consultas online, mas também enviar as receitas por e-mail para o paciente, claro, tudo dentro do Conselho de Medicina, tudo muito, muito correto, muito estruturado, muito consolidado, tá? Mas toda essa conversa é para dizer para vocês o seguinte, que então eu acabei recebendo essa transição e tendo que me modernizar e me atualizar também na minha própria prática, né? A atualização não é só do conhecimento que a gente vai aprimorando, mas a atualização também dessa sociedade, dessa cultura que vai se modificando, tá? E a tecnologia afetou a todos nós,
e afetou também essa possibilidade de atendimento, mas também com a possibilidade de que nas mídias a gente trouxesse informações sobre ciência, sobre realidade e sobre vida para as pessoas. E é por isso que eu decidi, há algum tempo, ter essa abertura. Então, eu tenho alguns pacientes que muitas vezes podem me seguir no Instagram, no Facebook, né? Alguns pacientes podem, de repente, né, me mandar uma curtida. Algum paciente que eu também possa estar, porventura, seguindo, eu também, como um apoio. Ah, que legal, apoio, te apoio. Nada além disso. Consultas, outras perguntas, informações, elas não vão ser passadas dessa forma pelas mídias. A gente não vai fazer uma consulta dessa maneira. A consulta vai ter o seu dia, sua hora de forma tradicional, mas essa aproximação de levar informação para as pessoas, isso é imprescindível. Eu vi muito mais as pessoas se abrindo depois desse movimento, não se abrindo só nas suas histórias quando elas contam para mim, mas elas também conseguindo entender melhor, porque informação é psicoeducação. Educação e saúde têm que andar juntas. A gente sabe que isso diminui o preconceito que muitas vezes o paciente sofre por falta de conhecimento de outras pessoas leigas. Pessoas essas que depois de um tempo, quantas vezes eu ouço pacientes me contando dos seus familiares, pois é, agora não é que é o meu esposo que está com esse quadro de ansiedade e ele não acreditava quando isso acontecia comigo? Eu ouço essas histórias. Muitas vezes as pessoas só entendem as outras quando elas estão passando exatamente por aquele problema. E aos poucos, trazendo mais informação, a gente vai combatendo esse preconceito, a gente vai tirando a ideia antiga de que psiquiatra é só para louco. Não, loucura é não se tratar, loucura é não buscar a solução, isso sim é loucura. Tá? Loucura é nós termos recursos e nós temos uma medicina, uma psiquiatria mais atualizada e a gente não utilizar isso. Tá? Então, tem questões que é terapia, tem questões que é correção neuroquímica, de preferência que as duas andem juntas, tá? Então, reforço isso. E a informação para aproximar as pessoas é para elas também não se sentirem isoladas, sozinhas. A gente combate o preconceito porque com isso as pessoas se tratando, elas melhoram a vida delas, a qualidade de vida delas, elas melhoram os relacionamentos, elas melhoram o seu desempenho no trabalho, o seu desempenho nos esportes, numa série de coisas. Elas vivem com mais qualidade, vivem mais felizes, então eu não vou deixar de fazer esse trabalho, de levar informação para as pessoas. Tá? Eu entendi que isso faz parte também da minha missão, que é trazer informações corretas. E a gente vai combatendo o preconceito e com isso as pessoas não demorando para se tratar, evitando que os quadros fiquem crônicos. Quanto mais crônico, mais difícil de resolver. Não é impossível, mas dificulta. Quanto mais crônicos ou outras comorbidades essa pessoa pode começar a desenvolver também, piora do quadro. A gente sabe que isso pode levar a perda, inclusive, de capacidade cerebral se não se trata corretamente. Então tem muito dano, muitas vezes por preconceito. O índice de suicídio alto no nosso país é um absurdo. Por quê? Porque muitas vezes preconceito, as pessoas não vão se tratar. Absurdo, tá? Então, vou seguir sim levando essas informações para que todas as pessoas possam ter mais conhecimento atualizado. E o preconceito acabar, o preconceito com os pacientes, com as pessoas, com a nossa sociedade. O preconceito às vezes até com o psiquiatra. Então, eu estou aqui para mostrar a psiquiatria a realidade, a psiquiatria a maternidade na realidade, a nossa vida na realidade. E ninguém está livre de em algum momento precisar cuidar do seu emocional. Na verdade, ninguém está livre, tá? Seja por um quadro de ansiedade, uma perda, um divórcio, ou a perda de um familiar, uma mudança brusca de vida. Ninguém absolutamente vai estar livre, tá? Seja médico, seja psiquiatra, seja a profissão que tiver. A gente precisa combater esse tipo de preconceito. Então, todos os movimentos que eu faço, seja aqui na mídia social, seja, por exemplo, agora no fim de semana eu estava com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, nós estávamos na praia, eu me dei o trabalho de sair de casa, do consultório, para ir lá, falar com as pessoas na rua, para que
todos nós, tendo essa consciência melhor, todos nós, em todos os trabalhos, em todas as áreas, por exemplo, professores falarem sobre isso, no nosso dia a dia a gente falar sobre isso, a gente apoiar, que a gente cuide corretamente da nossa saúde emocional, a gente vai ter uma sociedade melhor. Isso é inevitável. Há alguns anos a Inglaterra começou a fazer esse tipo de movimento de focar em ter mais saúde mental e eles melhoraram muito a condição da sociedade. Perfeita sociedade nenhuma vai ser, mas a gente pode melhorar. Como eu digo, tendo recursos, por que não utilizar? Tendo informação, por que não saber? Por que não aprender? Por que ficar num estado de alienação ou negação sobre as coisas? Ah, não é assim. Não, a gente está aqui justamente para ficar mais atualizado, para ter uma compreensão melhor sobre nós mesmos e sobre a vida e sobre uns aos outros, tá bom? Então, esse trabalho que eu faço, né, de aproximar a minha realidade, a minha maternidade das pessoas, é para que as pessoas possam combater esse preconceito e olhar para todos nós com essa humanidade. A gente tem que olhar uns para os outros com humanidade, tá bem? Então, tá dado o recado, vou buscar o meu filho na escola, porque como eu digo, essa é a realidade, tá bem? Um abraço para todos.